Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre citocininas. Bom, eu comentei na aula passada sobre processos de infecção de algumas bactérias em que elas transmitem ou transferem, aliás, parte do seu DNA para as células vegetais e daí passam a controlar processos ligados ao desenvolvimento ou divisões celulares em plantas. Aquela região transportada é o chamado tDNA, que está num plasmídio, né, que é um DNA circular das bactérias, e eu mostrei, né, que ocorre ali, nessas bactérias que provocam tumores em plantas. Existem genes para biossíntese de auxinas e genes para biossíntese de citocininas. Interessante é que aquelas próprias regiões dos plasmídios elas podem sofrer mutações, e daí quando ocorre mutação na região para a biossíntese de auxinas, o tumor ele não cresce normalmente. Ao invés de produzir apenas divisões celulares de forma indefinida, passa a haver formação de diversas brotações. E quando ocorre mutação na região para a biossíntese de citocininas, então passa a haver, ao invés de divisões celulares de forma indefinida, passa a haver produção de raízes nas células de tumor. Então observe, né? As auxinas elas são essenciais para a formação de raízes. Eu comentei isso, né, lá no assunto de auxinas. E as citocininas são muito importantes para a produção de partes aéreas. Por isso que nesse caso aqui, né, nesse tumor aqui que tem muitas brotações, foi transferido o gene para a biossíntese de citocininas, mas não foi transferido o gene para a biossíntese de auxinas. Nesse outro que tem muitas raízes, foi transferido o gene para a biossíntese de auxinas, que são importantes para o controle do desenvolvimento de raízes, mas não foi transmitido, ou não foi transferido, aliás, o gene para a biossíntese de citocininas, que são importantes para o desenvolvimento de partes aéreas. E mais uma vez aqui a gente pode observar que o balanço entre esses dois hormônios vai definir processos ligados à diferenciação celular e depois morfogênese. Porque se tem proporcionalmente mais citocininas do que auxinas, ocorre produção de partes aéreas. Se tem proporcionalmente mais auxinas do que citocininas, ocorre produção de raízes. É claro que proporcionalmente isso vai depender, né, do nível de cada um desses hormônios, como eu acabei de comentar na aula passada, né? E isso depende de cada planta, de cada órgão vegetal, né? Então isso varia muito. Mas existe um balanço que tem que ocorrer entre esses hormônios para controle da produção de partes aéreas e para a produção de raízes. Uma outra coisa que tem nesses genes é que tem também, no próprio plasmídio da bactéria transmitido para a planta, tem genes também necessários para o crescimento normal do tumor, que podem sofrer mutações também, e daí o calo ele tem um crescimento não tão como deveria, tá? Tem uma taxa de multiplicação menor e formato também, morfologia diferente do tumor que ocorre quando o plasmídio normal, né, sem sofrer mutação das bactérias, são transferidos. Então isso é interessante porque o próprio conhecimento dessas características ligadas quais genes controlam, né, tanto em bactérias quanto plantas, ajuda também a gente a desvendar diversas questões dentro da fisiologia de plantas que por muito tempo foram difíceis de serem estudadas. Bom, então, indo adiante, né, a gente observa muito estudos ligados ao desenvolvimento de plantas angiospermas, né, plantas de maior importância econômica e ecológica também, mas é interessante que esses genes que eu comentei aqui, eles são muito importantes também para o controle de outros processos ligados ao crescimento de plantas. Isso aqui é um musgo, tá, que tem no escuro ele passa a ter um crescimento celular, uma divisão e um crescimento celular muito intenso, só que essas células elas são muito alongadas, elas não se brotam muito. Na presença de luz, aí começam a haver essas brotações aqui, que está mostrado aqui nessas fotos em microscópio, na sequência de A até D, em que são células que vão se dividindo para produzirem as estruturas
responsáveis pela fotossíntese e depois as estruturas responsáveis pela reprodução dessas plantas. E o que é interessante é que esse processo aqui ele ocorre apenas por um estímulo de luz. No escuro, as células passam a se dividir mais ou menos nesse formato que está aqui abaixo, né? Tem uma outra foto aqui melhor. Então, são células muito alongadas que se espalham em um determinado ambiente, né? Já que musgos são plantas de ambientes muito úmidos. Essas estruturas aqui se chamam protonema, tá? O nome dessas células alongadas. Só que na presença de luz, aí começa a haver as brotações que eu acabei de mostrar na figura anterior. O que é interessante é que mesmo na ausência de luz, se a gente fornece alguma citocinina, então aqui tem o BA que é benziladenina, que é um tipo de citocinina sintética. Então, quando se fornece isso daqui para o local em que as plantas estão crescendo, mesmo no escuro, ocorre indução das brotações, né? Ou seja, quando a planta percebe luz, ocorre de alguma forma biossíntese de citocininas para induzir o surgimento das brotações. Então isso pode ser substituído, né, simplesmente fornecendo um tipo de citocinina, mostrando mais uma vez a importância desses hormônios no controle de processos de desenvolvimento em partes aéreas, principalmente, né, que no caso aqui são partes aéreas que estão se multiplicando e que são importantes também durante a percepção de sinais ambientais, que essa é realmente a função dos hormônios, né? Nós fazemos esses testes em laboratório para entender o funcionamento, mas é claro que em situação natural a planta deveria perceber a luz para só então induzir a divisão, porque não adiantaria também ter divisão celular sem ter luz, né? A planta não estaria aproveitando ali o seu ambiente, na verdade estaria gastando energia produzindo uma estrutura que não iria compensar fazendo fotossíntese, tá? Então todo esse processo precisa ser controlado. O objetivo de se fornecer externamente um determinado hormônio vegetal é basicamente ligado a estudo, mas tem algumas aplicações práticas que eu já falei com relação aos outros hormônios vegetais e que eu vou comentar daqui a pouco também com relação às citocininas, tá? Então tem essa questão de estudo, mas de vez em quando a gente consegue também já ter uma aplicação prática, muitas vezes de interesse econômico. Isso aqui é uma coisa interessante que acontece quando se faz cruzamentos de algumas espécies do gênero Nicotiana, que é a do tabaco, né? Mas aqui são outras plantas do mesmo gênero. De vez em quando elas são muito fáceis de produzirem híbridos interespecíficos e muitas vezes esses híbridos passam a ter crescimento anormal. Isso é uma das anomalias que acontece, por exemplo, no cruzamento de Nicotiana Langsdorff com Nicotiana glauca, em que ao invés de produzirem partes aéreas normais, né, brotações normais com folhas, com todas as estruturas normais de uma planta, vocês estão observando aqui produção de calos, né, muito parecido com o processo de infecção das bactérias que induzem o crescimento de calos em plantas. Então, por que está acontecendo isso? Né? Então, já se observou que nesse híbrido aqui, o nível de citocininas é mais de 5 vezes o que deveria ocorrer naturalmente. Então, isso mostra que ao se cruzar espécies diferentes, vai ocorrer, né, provavelmente vai ocorrer alteração na parte de sinalização ou de percepção ambiental, tanto ligado ao próprio ambiente mesmo, quanto processos ligados ao desenvolvimento de plantas. Então, com certeza, isso daqui é uma planta que não é normal, que não consegue responder bem aos seus próprios estímulos de desenvolvimento, porque ela está, ao invés de estar produzindo folhas para fazer fotossíntese, ela está produzindo calos, né? Por quê? Porque houve um distúrbio tanto no processo de biossíntese das citocininas, houve alteração, provavelmente os genomas não se combinaram bem e não houve um controle na biossíntese de citocininas, por isso essa produção em excesso, que consequentemente induz uma divisão celular intensa também, né, que não é interessante para a planta. Mas para nós que estudamos isso é interessante porque cada vez mais vai facilitando a compreensão do papel desses hormônios vegetais
no controle de processos ligados tanto a respostas ambientais quanto ligados ao próprio desenvolvimento das plantas, né, o desenvolvimento normal, digamos, de passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva, né, até completar o seu ciclo de vida, como eu já comentei também para os outros hormônios vegetais. E aqui é uma aplicação que surgiu a partir da compreensão da função das citocininas e que, por sua vez, já pode, inclusive, ser utilizado em aplicações práticas. Nem sempre é interessante, né, mas de vez em quando pode já ter algum interesse. Então, isso daqui é o seguinte: é o próprio gene IPT, que é aquele gene que existe na agrobactéria, que existe um gene semelhante também em plantas, em que, a partir do momento, nesse caso aqui, o gene que está sendo expresso nessas plantas de fumo é o gene da bactéria, tá? Então ele foi produzido, essa planta é transgênica, esse gene está sendo expresso em resposta a sinais que induzem a senescência. Então a planta, quando vai envelhecendo, quando vai induzindo a morte celular dos tecidos mais velhos, que normalmente começa pelas folhas mais antigas, como vocês estão vendo na planta à direita. Então essa planta está chegando na idade adulta, está produzindo flores, entrou na fase de reprodução, daí as folhas mais antigas deixam de ter importância e passam a entrar em senescência. Então o que é que eles fizeram na planta transgênica? Diversos sinais produzidos durante a senescência induzem a superexpressão do gene IPT nessa planta transgênica e, consequentemente, nas próprias folhas mais antigas e todos os tecidos mais antigos existe produção em excesso de citocininas. E daí, quando as citocininas são produzidas em excesso, isso daí retarda o próprio processo de senescência. Então aqui a gente já consegue entender que citocininas têm uma importância no controle da senescência. Elas podem, isso é muito importante para a planta, né, porque controlando o nível de citocininas ela pode retardar a senescência ou pode acelerar, dependendo da necessidade do ambiente em que ela sobrevive. Muitas vezes é necessário realmente acelerar todos os processos ligados à reprodução, se o ambiente é muito hostil, e se o ambiente não é muito hostil, a planta também pode retardar. É claro que essa planta transgênica ela não sobreviveria bem em condições naturais, mas a obtenção dela aqui já ajuda a gente a entender esse papel importante de citocininas no controle da senescência, né? Então, basicamente, controlando o nível de citocininas, eu vou depois comentar que tem outros hormônios importantes para isso também, mas com relação ao que nós estamos estudando aqui, controlando o nível de citocininas, aliás, a planta pode controlar a velocidade com que ocorre processos ligados à senescência. Isso tem uma aplicação prática que eu vou mostrar daqui a pouco durante a conservação de partes vegetais colhidas. Bom, uma outra coisa interessante de citocininas é uma função durante o controle no movimento de nutrientes, né, muitas vezes ligados a processos de transporte entre as fontes e os drenos. Então isso daqui são plantas de ervilha, né, um esquema na verdade mostrando plantas de ervilha que foram tratadas com um aminoácido contendo carbono radioativo, que é um aminoácido que não ocorre naturalmente no metabolismo de plantas, tá? Então, que é o ácido aminoisobutírico. Então, por que utilizou esse aminoácido? Porque, como ele não vai ser metabolizado pelas plantas, porque ela não tem a estrutura bioquímica necessária para isso, então, a partir do momento que se fornece esse aminoácido contendo carbono radioativo, dá para ir medindo, dá para ir verificando para que local ele está sendo transportado. Então, observem que eles fizeram o seguinte aqui. Em uma pequena porção da folha que está à direita, aqui no esquema, foi aplicado o aminoácido radioativo. E daí eles foram aplicando o spray de soluções contendo citocininas alternadamente nessas folhas. Então, nas plântulas aqui do esquema A, não foi aplicado citocininas. Simplesmente as folhas foram pulverizadas com água. As folhas aqui da esquerda foram pulverizadas com água e as folhas à direita não foram tratadas. Então observem que
o aminoácido ele se acumulou principalmente na folha à direita, mas alguma parte foi transferida também para a folha esquerda. Só que o interessante começa aqui na plântula B, em que a folha à esquerda foi tratada, foi pulverizada com uma solução de quinetina, aliás, que é uma citocinina sintética. Então, consequentemente, a maior parte do aminoácido radioativo ele migrou para a folha da esquerda, né? Então, mostrando que dependendo do local em que tem mais citocininas, ocorre maior acúmulo de substâncias, ocorre um transporte maior para aquele local. Por que que acontece? Porque o dreno vai ser mais forte aqui à esquerda, vai acabar ocorrendo mais transporte de nutrientes para esse local, como a gente viu, né, como eu expliquei lá como é que ocorre esse controle durante os processos de transporte no floema. E aqui na plântula da letra C, só para comparar, né, com a outra, só para mostrar que o efeito não é apenas da pulverização, eles pulverizaram a própria folha da direita, e foi nessa folha em que o aminoácido radioativo permaneceu em maior quantidade, né? Ou seja, citocininas são importantes para controlar a direção de movimento de nutrientes, provavelmente por causa do seu papel durante indução de divisões celulares. São importantes também durante o desenvolvimento de cloroplastos. Eu comentei lá em fotossíntese que cloroplastos eles até começam a se desenvolver no escuro, mas eles jamais se tornam um cloroplasto totalmente formado. Até porque não tem clorofilas também, mas também por causa de que os sistemas internos de endomembranas eles ainda não estão completamente formados, eles ainda não adquiriram sua estrutura final. Então, mantendo tudo isso aqui no escuro, e na situação B aqui foi aplicado externamente uma citocinina, aí a gente observa uma formação já das membranas dos cloroplastos. Não houve formação de clorofila em nenhuma das duas, tá? Lembrando lá de fotossíntese, só existe formação de clorofila na presença de luz. Mas nesse caso aqui da figura B, já houve a formação da estrutura interna dos cloroplastos, que é exatamente nessas membranas aqui que se formaram, em que vai ser montada toda a estrutura da maquinaria fotossintética, todas aquelas proteínas ligadas ao processo de transferência de elétrons, inclusive os pigmentos depois vão ser montados, vão ser ligados ali a essas proteínas, né? Como a gente viu lá em fotossíntese. Mas interessante aqui é observar de que para ocorrer uma formação normal, um desenvolvimento normal de cloroplastos, mesmo no escuro, é necessário a presença de citocininas, né? Mostrando que durante todo aquele processo ali, citocininas são um sinal muito importante durante esse desenvolvimento, tá? Então a planta vai perceber, vai utilizar de alguma forma os processos de sinalização ligados às citocininas para depois induzir a síntese natural de cloroplastos. Uma outra coisa interessante de citocininas que não se supunha no início, né, dos estudos, é que esses hormônios eles têm um papel importante na expansão de cotilédones, que eu comentei nos outros dois hormônios vegetais de que auxinas e giberelinas são importantes durante processos ligados à expansão celular. Mas auxinas e giberelinas não têm efeitos em cotilédones. No entanto, citocininas possuem. Então, observem aqui, tá? Esse T0 significa tempo zero, em que os cotilédones foram colocados em ambientes tanto de escuro quanto na presença de luz, em situações controle, ou seja, contendo apenas água no meio em que as sementes foram colocadas, e em soluções contendo a zeatina, que é uma citocinina, né, de ocorrência natural, mas nesse caso aqui ela foi produzida sinteticamente. Então, vejam que no escuro os cotilédones eles permanecem sem pigmentos, permanecem sem clorofilas, mas comparando-se o controle com o que recebeu zeatina, tem um maior tamanho. Esse maior tamanho aqui não está ligado a um maior
quantidade de massa seca, ou seja, é apenas expansão celular, não tem maior produção de massa seca nesse caso aqui. Eles não ficam mais pesados, basicamente, né? Vão ficar mais pesados porque absorveram mais água, mas a massa seca deles não vai ter um aumento. Na presença de luz, a única diferença é que vai ter a formação dos pigmentos, né? Vai ter clorofilas aqui, e que às vezes a expansão celular ainda é maior, né? Ainda tem um efeito cinético aqui quando se coloca na presença de citocininas, né? Ou seja, se descobriu com o tempo, né, de que as citocininas, nesse caso aqui, eles são importantes para a regulação da atividade das expansinas, só que elas não regulam, por exemplo, a acidificação da parede celular, como as auxinas faziam. Então, para a gente ver que cada vez que a gente vai estudando mais esses hormônios, a gente vai tendo mais dúvidas, né, sobre as funções deles, né, porque eu vim comentando agora em diversas partes nesse assunto aqui de que citocininas são importantes para controlar divisão celular, mas aqui a gente já está observando um efeito de controle na expansão celular também, mas que por enquanto, até agora, esse efeito só foi observado em cotilédones, tá? Não foi observado em outras partes vegetais, né? Mas para ver que a cada dia que for surgindo conhecimentos novos, vai às vezes dificultando o entendimento, mas vai chegar um tempo, né, que a gente vai compreender bem essas funções, até porque todos esses hormônios, né, como eu venho sempre comentando, eles interagem uns com os outros. Bom, então aqui uma aplicação já prática do gene IPT, que é lá da bactéria, que induz a biossíntese de citocininas, nesse caso aqui no controle da senescência de plantas de alface. Então observe que aqui são plantas não transformadas, aqui acima, elas já começam a envelhecer as folhas, principalmente as mais antigas, mais rapidamente, e aqui nas 5 plantas de alface abaixo, tem as plantas transformadas, né, com o gene IPT, também em resposta à senescência, bem semelhante com o que foi feito na planta de fumo que eu comentei agora há pouco. Então, quando a planta começa a produzir sinais ligados à senescência, né, ou seja, já está induzindo já está controlando o seu próprio processo de envelhecimento, mas aí induz a biossíntese de citocininas, porque esse gene IPT está sendo regulado por sinais ligados à senescência. Então, consequentemente, esse aumento de citocininas retarda o próprio processo de senescência. Então, isso daqui pode já ter uma aplicação prática na pós-colheita. Nesse caso aqui, vão ser plantas que vão durar mais tempo no mercado, vão envelhecer, vão durar mais tempo na geladeira também, né, para ser consumida. Então, traz uma vantagem econômica, digamos assim, porque nem sempre é fácil a gente ter uma vantagem econômica, porque todos esses hormônios, além de não se compreender bem quais as funções deles, ainda tem a questão deles interagirem de forma cinética ou de forma antagônica uns com os outros, por isso que é muito difícil já ter uma aplicação prática de cara. Mas nesse caso aqui, isso é um dos raros exemplos que a gente tem de que uma transformação genética ligado ao controle de biossíntese de um hormônio vegetal já é importante para o controle de um processo ligado ao desenvolvimento de plantas. Bom, então vamos comentar agora um pouco aqui sobre a transdução de sinal ligada a citocininas. Tá? Eu já comentei ali algumas funções biológicas, entre elas podem ter certeza que a mais importante é no controle da divisão celular. Mas é claro que para controlar a divisão celular, primeiro o sinal tem que ser percebido pela célula, tem que induzir genes ligados ao controle da divisão celular e vários outros processos de controle que eu já comentei também aqui nessa videoaula de hoje. Então, daí se tem, né, atualmente estudos ligados a processo de transdução de sinal desses genes. Então vejam, nesse esquema que está mostrado aqui acima, existe um processo de transdução de sinal que ocorre em bactérias, que é bem simples, né? O que ocorre de forma que uma determinada proteína percebe um sinal e ela transfere um grupo fosfato, normalmente de um aminoácido contendo histidina, de um aminoácido, aliás, de histidina, né? De uma porção da proteína que contém histidina. Esse fosfato é transportado para
uma outra proteína chamada de reguladora de resposta, que contém um aspartato. Essa letra D significa aspartato, está na nomenclatura de aminoácidos. Então, quando ocorre essa transferência de grupos fosfatos, aí ocorre a transmissão de sinais. Isso ocorre de forma bem natural em diversos processos ligados a desenvolvimento de bactérias e a respostas a ambientes. Então já induz a ativação da transcrição de alguns genes ligados a algum processo lá de importante, né, para esses micro-organismos sobreviverem nos ambientes. No caso de plantas, existe uma coisa muito semelhante que ocorre durante a sinalização a partir do momento que se percebe citocininas no ambiente, que também são proteínas que transferem grupos fosfatos de aminoácido de uma determinada porção contendo histidinas para uma porção contendo aspartato. Muitas vezes o sinal é percebido por uma quinase histidina híbrida, né, ou sensor híbrida, e ela transfere para ela mesma, mas depois ocorre a transferência o transporte do grupo fosfato, ele continua para outras proteínas. Então existe essa proteína aqui chamada de HPT, que daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco sobre ela. Ela é simplesmente uma proteína de transporte intermediária desses grupos fosfato. Em Arabidopsis ela é chamada de AHP, aliás, que é, esse A vem de Arabidopsis, tá? Mas proteína transportadora de histidina, transportador de fosfato de histidina de Arabidopsis, né? Mas em diversas plantas ela já foi identificada, né? Então ela é chamada de HPT simplesmente, tá? Que aí daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco o papel dela durante a transdução de sinais. Então depois ela transfere o grupo fosfato para um regulador de resposta, que em Arabidopsis é chamado de ARR, tá? Regulador de resposta em Arabidopsis, da sigla em inglês, e que a partir do momento em que esse regulador de resposta recebe o grupo fosfato, aí ele induz a ativação da transcrição de genes de resposta a citocininas, tá? Entre eles, né, como eu comentei aqui, o de indução de divisão celular, né? Então isso é a resposta mais bem estudada para citocininas. O interessante é que quando ocorre mutação nesses receptores de citocinina, tá? Mais uma vez comentando aqui, os receptores são exatamente essas que estão aqui bem no início do processo de transdução de sinais. Já foi identificado 3 receptores de citocininas em plantas, basicamente com estudos ligados a Arabidopsis, que são essas plantas mostradas aqui. Então vejam que tem 2 plantas do tipo selvagem, né, de 2 variedades diferentes, crescendo normalmente, produzindo flores, né, até o final. E aqui a gente tem algumas mutações para receptores de proteína, de citocininas, aliás. Tem plantas que sofreram duas mutações, aí elas têm um efeito negativo no seu crescimento de partes aéreas, mas que de certa forma ainda permitem que elas atinjam, né, o tamanho final, produzam flores e completem ali o seu ciclo, né? Mas a resposta às citocininas ela foi afetada, consequentemente o controle das divisões celulares nas partes aéreas também vão ser afetados, e o próprio crescimento de plantas. Uma coisa rara é o que acontece aqui bem na figura mais à direita, que é uma mutação tripla em 3 receptores para citocininas, tá? Então essa planta aqui que sofreu mutação, tá? Tem aqui o nome dos genes, tá? AHK2, AHK3 e CRE1, tá? São simplesmente genes que controlam, que produzem receptores de citocininas. Então quando ocorre mutação tripla, o crescimento da planta é extremamente afetado. Por incrível que pareça, ela ainda consegue completar o seu ciclo de vida e consegue produzir flores, só que comparando aqui o tamanho dela com uma planta normal, né, a gente praticamente não percebe ela aqui nos vasos, né? Então mostrando um efeito muito intenso durante o crescimento dessas plantas, tá? Mas por que ela floresce, né? Então provavelmente não se compreende tudo ainda com relação a citocininas, né, outros hormônios vegetais também, né? Mas provavelmente também citocininas são muito importantes para controlar processos ligados à divisão celular, mas não são essenciais para o ciclo de vida da planta, tá? Tem essas 2 suposições.
ou não são essenciais, a planta ainda consegue se reproduzir, mesmo com um crescimento muito prejudicado, ou então existem ainda outras respostas ligadas a citocininas que não foram estudadas, que não envolvem esses receptores aqui. Tá? Então muita coisa ainda a ser descoberta. Bom, as proteínas ARRs, que eu acabei de comentar, né, deixa eu só voltar mais uma vez no esquema para mostrar, que são os reguladores de resposta. Às vezes esses reguladores de resposta eles contêm duas porções, uma delas aqui é a que recebe o grupo fosfato e é a única que vai sofrer modificação, né? Aqui tem o aspartato aqui que vai receber o grupo fosfato, e algumas outras elas são mais simples, ela contém apenas um domínio que é também o que recebe o grupo fosfato, né? Mas elas têm uma estrutura mais simples. Algumas delas têm dois domínios, tem um que recebe o grupo fosfato e tem um que induz a resposta, e outros têm um único domínio que faz tudo. Essas que têm apenas um, elas são chamadas de reguladores de resposta do tipo A, e as que possuem dois domínios são chamadas de reguladores de resposta do tipo B. Onde é que cada uma delas entram durante o processo de transdução de sinal em citocininas, tá? Porque todos os dois tipos aqui são importantes. Bom, então já se descobriu que, por exemplo, os reguladores de resposta do tipo A, eles são sintetizados a partir do DNA, a partir do momento em que a planta recebe tratamentos com citocininas. Então aqui são 3 ARRs, tá? Mostrando que isso é a presença deles detectados através de eletroforese. Então a presença deles foi detectada, a presença do RNA mensageiro deles, aliás, foi detectada durante alguns minutos em que a planta recebeu o tratamento com citocininas. Então daí já foi induzindo a síntese. Então isso mostra que a regulação deles, dos ARRs do tipo A, é a nível de DNA. A partir do momento que a planta recebe citocininas, ocorre indução da síntese do RNA mensageiro para depois ocorrer a síntese das proteínas. Os ARRs do tipo B eu vou mostrar que daqui a pouco que eles não são induzidos a nível de DNA, tá? A resposta deles é diferente. Então, por exemplo, aqui isso aqui é uma ARR do tipo B que foi produzida, que foi ligada, aliás, a um gene de proteína fluorescente B para poder ser detectado em células vivas, né, para se detectar realmente o funcionamento, porque quando a gente muitas vezes tem processos ligados à observação de características de plantas que não podem ser detectadas quando as células estão mortas, né, ou seja, observadas em microscópio em células não vivas. Essas células aqui estão redondinhas, na verdade são esféricas, são protoplastos, né, mais uma vez lembrando, o que é o protoplasto? É uma célula vegetal sem parede celular, porque fica mais fácil também de se observar em microscópio algumas características. Então observe, a ARR do tipo B aqui, na planta não tratada, na célula, aliás, não tratada com zeatina, que é uma citocinina, ela permanece espalhada ao longo de toda a extensão da célula. Na que foi tratada com zeatina em meia hora depois do tratamento, o que é que acontece? Ela migra para a região do núcleo, por isso que está mais verde aqui nesse local. E depois, 1h30 depois, ela se espalha novamente para a célula, ou seja, migrou para o núcleo para interagir com o DNA, para induzir ou transmitir o sinal, né, porque o sinal inicial aqui foi a aplicação exógena de zeatina. Então ela vai transmitir esse sinal a nível de DNA, e depois que induzir o sinal, ela pode sair novamente do núcleo e passar, né, a continuar localizadas ali, espalhadas ao longo da célula, esperando para induzir uma nova resposta. Então a partir daí, né, do entendimento desse papel das proteínas de resposta, né, aliás, dos reguladores das proteínas reguladoras de resposta, foi se montando todo o esquema de como funciona a transdução de sinal durante a percepção das citocininas. Tá? Então, as proteínas receptoras de início já se entende que elas ficam localizadas principalmente na membrana plasmática, tá? Todas aquelas que eu comentei, né, CRE1, AHK2 e AHK3, que a partir do momento em que elas
interagem com citocininas, ocorre a fosforilação de um grupo de um aminoácido, aliás, de histidina, e que depois esse fosfato é transferido para um aspartato, como eu comentei agora há pouco, que depois esse fosfato é transmitido para a proteína AHP em Arabidopsis, né, que é aquela proteína que simplesmente recebe o fosfato e transfere ele para outras proteínas. Então veja que ela, a partir do momento em que ela recebeu o fosfato aqui, ela migra para o núcleo, transfere esse fosfato para uma ARR do tipo B, que é aquela que eu acabei de mostrar que migra para o núcleo a partir do momento em que a planta recebe o RNA, a planta recebe o sinal de citocininas, né? Então ela vai migrar para o núcleo porque ela vai ser fosforilada ali, ela vai receber esse fosfato lá no núcleo, e daí ela interage com o DNA, que por sua vez induz a síntese, aliás, do RNA mensageiro para o regulador de resposta do tipo A. E aí o regulador de resposta do tipo A vai transmitir esse sinal, tá? De alguma forma vai transmitir esse sinal. Isso aqui é o mesmo esquema da figura anterior, né? Só para visualizar de forma mais fácil, desde a percepção do sinal de citocininas até a transferência dos grupos fosfatos, no caso de Arabidopsis aqui para a AHP, né? Mas isso funciona para todas as plantas. Todo esse processo aqui ocorre no citoplasma, né? Então já se entende que isso ocorre no citoplasma, e a partir do momento em que a AHP, contendo fosfato, migra para o núcleo, ela transfere esse fosfato para a ARR do tipo B, que por sua vez se liga em um determinado... a partir do momento que ela recebe fosfato, ela vai interagir especificamente com alguns genes, com algumas sequências de DNA reguladoras de alguns genes, para induzir uma resposta. Entre elas, a síntese do RNA mensageiro da ARR do tipo A, que é aquela que eu mostrei, né, que em resposta às citocininas induz a síntese do RNA mensageiro agora há pouco, né, o processo lá detectado pela eletroforese. Então a ARR do tipo A, por sua vez, vai induzir diversas respostas ligadas às citocininas. Ela foi sintetizada, ela recebe depois o grupo fosfato da AHP, então a do tipo B recebe para interagir com o DNA. Depois que a do tipo A é sintetizada, ela passa a receber esse fosfato diretamente. Então, a partir do momento que ela se modifica, ela pode induzir respostas ligadas a citocininas, né, que foi percebida lá no início. Tem uma outra resposta aqui que é ligada a fitocromo B, que é uma sinalização ligada à percepção de luz, que eu vou comentar mais adiante na disciplina, né? Mas por enquanto a gente fica aqui só com as respostas ligadas a citocininas. Bom, então já se compreende, né, relativamente bem a transdução de sinal de citocininas. Tudo isso, né, graças a estudos com plantas modificadas, plantas mutantes, né, e tudo mais que acaba contribuindo muito para esse conhecimento, né? Até porque hoje isso avança muito rapidamente também, porque muitas plantas já têm o seu genoma sequenciado. Então, a partir do momento que tem um problema ligado ao desenvolvimento, se tenta entender como é que esse problema aconteceu, e quando se entende que ele está ligado a algum hormônio vegetal, né, ou na percepção, ou na biossíntese, ou na transmissão do sinal, então isso vai a cada vez mais ajudando a elucidar todo esse processo que é extremamente complexo. Bom, então a gente fica por aqui na parte de citocininas. Na sequência eu vou continuar falando sobre hormônios vegetais, né, durante esse assunto aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.